Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Prêmio Destaque Digital. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque Digital, e hoje estou aqui com a doutora Uihara Francis, representando a Clínica Odonto Francis, Destaque Digital em Clínica Odontológica. Tudo bem, doutora Uihara? Tudo bem, boa tarde a todos. Como que você está? Tudo jóia? Tudo jóia, estou muito feliz de estar aqui, viu? Doutora, eu fico muito feliz de ter você conosco hoje. E eu falo assim, acabou que eu não comentei com você em off antes de começar a gravar, mas um dos privilégios que está me dando fazer esse podcast do Destaque Digital é conhecer um monte de gente. Eu falo assim, gente, é um privilégio, sabe, ter você aqui, você, outros convidados, porque acaba que como a gente trabalha com a parte digital, né, a gente analisa o Instagram de vocês, da Odonto Francis, das redes sociais, tudo, acaba que a gente fica muito restrito a números, né? Números de curtidas, comentários. Então, ter esse espaço aqui que a gente fez, para mim está sendo muito importante para conhecer mesmo um pouquinho do trabalho de vocês e tá mostrando para quem está assistindo, né, um pouquinho do trabalho de vocês. Para começar, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Quem é você? Qual que foi a origem da Odonto Francis? Lá não é só você, né? De profissional. Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu sou a doutora Uihara Francis, né? Da Clínica Odonto Francis. Francis é do nosso sobrenome. A clínica nasceu de um sonho, né? Em parceria com meu sócio, que é meu irmão, né? Ronaldo Francis. A gente atuava em São Paulo. Morei em São Paulo há 20 anos. E os projetos começaram a ser voltados para cá após a pandemia. Acelerou os projetos que a gente tinha que voltar para as nossas raízes, né? Então a gente começou a pensar e surgiu o Odonto Francis aqui na cidade de Arcos, né? Lá nós somos uma clínica multidisciplinar, atendimentos todas as áreas da odontologia, de clínico geral, enfim, todas as partes da odontologia. E atuantes lá, eu e meu irmão, e tem alguns colaboradores. E vocês já tinham a Odonto Francis lá em São Paulo ou não? Existia um projeto, né, da clínica, mas ela foi fundada mesmo aqui na cidade de Arcos, né? E aqui em Arcos, um comentário que eu tenho que fazer é que a clínica de vocês é linda. Eu falo assim, de verdade, porque todas as clínicas, não só odontológicas, gente, é um capricho. Vocês têm lá, eu lembro no Halloween, quando eu passei lá, tava tudo decorado. Aí acabou que a gente decorou aqui também. A gente fez uma confraternização mesmo, né? E aí a gente decorou, ficou bem bacana. Depois eu te mostro. Mas assim, quais que são os principais... Não sei se eu estiver falando errado, você me corrija a palavra. Mas quais são os principais procedimentos que vocês fazem lá hoje? Nós fazemos todos os procedimentos, tá? Parte de clínica geral, que é restaurações, aquela limpeza, profilaxia, facetas, a parte do tratamento de canal, que é o tratamento da dor do paciente, facetas, que todo mundo quer um sorriso mais alinhado, branquinho, a parte de alinhamento dos dentes, que é a ortodontia, e com os aparelhos convencionais para fazer correção do dente, o Invisalign, que é tão conhecida, a clínica é tão conhecida como a parte de digital, né? Nós realizamos o tratamento com os alinhadores invisíveis, então nós somos uma clínica multidisciplinar, implantes, botox, enfim, todos os procedimentos. Lá é uma clínica que você não precisa ficar saindo para fazer outros procedimentos em outros locais, sabe? Temos também a parte de realizamos radiografias, né? Quando o paciente necessita ali, as periapicais, a gente tem o raio-x digital. Realizamos check-up digital também com o auxílio do scanner intraoral, que é uma tecnologia que nós trouxemos aqui também para Arcos, né? Enfim, somos uma clínica multidisciplinar. Completa. Nós pensamos em todos os detalhes, né? Na criação da clínica, nós queríamos que fosse algo diferente, que os pacientes chegassem no ambiente e não fosse assim, com muita cara de clínica, consultório, se sentisse num lugar aconchegante, né? Tanto é que a gente se preocupa tanto a parte da decoração, do cheiro, do bem-estar. O paciente, a gente acolhe o paciente desde a recepção até a finalização do tratamento. Então ele chega, ele se sente acolhido.
né? É o que a gente se preocupa igual, decorações, a gente tem mimos pacientes nesse sentido. Acho que todo mundo gosta de chegar num ambiente onde você se sente acolhido, né? Ver o ser humano em primeiro lugar. Eu acho que isso é importante. Não só a gente gosta, mas assim, o principal é que a gente nota quando eu fui lá fazer limpeza aquela vez, eu lembro que eu preenchi um formulário, que vocês perguntaram várias coisas, inclusive o estilo de música que eu gostava. Sim. E quando eu entrei na sala, nas TVs lá, estavam tocando a música do estilo que eu tinha falado que eu gostava. Eu acredito que, assim, isso é uma coisa importante para vocês, justamente por isso que você falou, né? Para o seu paciente ficar mais à vontade. Porque não é todo mundo, né, que fica à vontade de ir no consultório. Dentista. Isso. Mas ali você já cria uma conexão com o paciente, sim, né? Poxa, você chega num lugar, você já está com medo. Quando você é bem recebido, recebido até no telefone mesmo, que as meninas têm todo cuidado com os pacientes desde o telefone. Você chega, você fala, nossa, não é tudo branco, não é uma clínica, você já chega num ambiente confortável, cheiroso. Aí na sala, poxa, já tá tocando a música que eu gosto, serve mais de conexão com o paciente. Então, assim, a gente tem um feedback muito bacana nesse sentido, sabe? É o que eu digo, a gente se preocupa com o ser humano em primeiro lugar, né? Ele tem que estar bem e confortável para que todo o tratamento flua da melhor maneira possível. Além da gente se preocupar, né? Tanto com a execução dos tratamentos, de entregar o melhor para o paciente, a gente se preocupa nesse bem-estar do paciente também, né? Que eu acho que é fundamental. É o primeiro de tudo. Você acha que a palavra não é estratégia, mas você acha que esse ato de você tentar humanizar a clínica, isso é uma tendência? Ou é um diferencial que eu dou nesses traz hoje? Não, assim, hoje a gente pode considerar que é um diferencial da clínica, né? Pelo menos aqui que a gente escuta dos todos os pacientes, que foi o único local que se preocupou com ele nesse sentido. O paciente está fazendo, sei lá, o seu tratamento, o clareamento, tá com as luzes confortável, tem massagem nas cadeiras. E se isso virar uma tendência, é bom para todo mundo, né? Eu acho assim, que se todo mundo fala, vou colocar e todos os pacientes serem acolhidos, vai ser bom para todo mundo, porque todo mundo merece um bom tratamento, né? Todo mundo merece ser acolhido, ser tratado com carinho, com amor. Mas eu acho que isso muito vem do amor da profissão, né? Quando você faz o que você gosta, quando você faz com amor, a entrega é muito maior. Aquilo não é um trabalho, né? Tanto é que eu fico ali 12 horas, 15 horas no dia, eu não vejo passar. Porque eu gosto dali, eu gosto do ambiente, eu gosto do que eu faço. Não só eu, o Dr. Ronaldo também. Nós amamos aquele trabalho. Então fica tudo mais fácil e tudo flui. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, eu comentei com você antes, né? Que eu acho que vocês são bastante conhecidos aqui em Arcos também, por isso. Pela questão dos aparelhos Invisalign que vocês trabalham também, né? Você pode falar pra gente, inclusive assim, por mais que hoje seja algo que as pessoas já conhecem, ainda tem muitas pessoas que não. Vou te dar um exemplo, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, eu comentei com ela e ela ficou sem entender muito bem. Assim, é um aparelho que você tira da boca, é removível. Você pode explicar para quem está assistindo como funciona? Os alinhadores, eles vieram para substituir o tratamento ortodôntico convencional, que é com as pecinhas coloridas, né, que o pessoal gostava, colada nos dentes. Então, ele veio nessa proposta de substituir esse tratamento, por ser mais confortável, mais prático de usar, porque ele não vai alterar a sua rotina de vida. Você tira para comer e coloca de novo. Ele é feito a partir de uma programação, nós realizamos um desenho gráfico no software,
você vê o seu sorriso antes de começar, então ele é feito específico para o seu caso e ele é muito mais fácil de usar, né? Então, ele é para aqueles pacientes que querem um tratamento rápido, confortável, discreto, né? Eu não posso deixar de falar isso, porque ele é mais rápido, isso. Porque a gente consegue programar certinho a movimentação dos dentes. Quando você pega o bracket, você vai colar, né, as pecinhas nos dentes, você não tem tanta precisão. Por mais que a gente tente ser o mais correto, você não tem tanta precisão quanto você tem um software, né? O software faz o desenho do seu sorriso. Nós colocamos ali toda a prescrição. Se eu preciso movimentar um dente 2 milímetros para a direita, eu consigo movimentar esse dente no software antes de acontecer a movimentação na boca. E aí os alinhadores são feitos com essa proposta, né? Ele faz a movimentação exatamente o que você quer. A diferença dele é que o dentista, o Invisalign Doctor, né, que começa um tratamento, ele tem que pensar o tratamento como no geral. Por exemplo, eu quero fazer o tratamento na movimentação dos dentes, eu tenho que pensar do início ao fim do tratamento. Ao contrário do outro, que você pensa, mas no meio do caminho quebrou uma pecinha, né? Que todo mundo fala, quebrou uma pecinha. Aí você muda um pouquinho, coloca um elástico a mais. Então, ele tem essa diferença. Por isso, ele é mais rápido. Então, no caso, só para ver se eu entendi, eles são vários alinhadores que vão desde não é a boca que fala, como é que eu falo? A arcada da pessoa no início do tratamento. E aí sim. Vai mudando a forma, por assim dizer. Sim. Até o final do tratamento. Sim, ele funciona dessa forma. Depois que é criado o 3D, que nós chamamos de Clean Check, né? Ali a gente consegue ver quantos alinhadores necessários. Tem paciente, por exemplo, que precisou de 30 alinhadores. Tem paciente que precisou de 17, outros 70. É de acordo com a complexidade, né? Do caso, que são os números de alinhadores. Como são as trocas? A gente programa geralmente entre 2 semanas, uma vez por semana, porque é muito individual, né? Ele foi feito para você, para o seu caso. Então, a gente faz uma prescrição individual. Então, tem paciente que troca 1 por semana. Então, a gente já sabe quando começa o tratamento, quando vai terminar o tratamento, como os dentes ficarão no final, antes mesmo de começar. Então, ele é bem previsível. E acontece, se a gente tem lá na clínica o iTero, que é o scanner, né, que a gente faz acompanhamento da evolução do caso. Então, tem uma ferramenta, quando eu faço o escaneamento da boca do paciente, eu consigo ver. O software pinta as cores. Olha, esse dentinho aqui acendeu uma luz. Será que o paciente está usando mesmo? Eu falo para os pacientes, eu coloco alguns dedo duro lá, fofoqueiro, para me contar se está usando mesmo. Então, o software ele começa a piscar, olha, aqui esse dente precisa de um alerta. E a gente vai e faz as correções necessárias. Então, é muito mais prático de usar. Aqui, você comentou que tem paciente que chegou a usar 70 alinhadores. Se a gente pensar numa troca semanal, igual você falou que tem pacientes que usam, é um tratamento mais ou menos de 1 ano e meio, é muito rápido. Rápido. Um tratamento no convencional, por exemplo, eu peguei uma paciente aqui de Artes mesmo, ela estava há 10 anos de aparelho fixo. 10 anos com o aparelho colado nos dentes, ela não se via mais sem o aparelho, né? Ela vai assistir, vai saber. E assim, o tratamento dela foi finalizado em 8 meses. Mas, aí deixa eu só te fazer uma pausa, deixa eu só te interromper para eu tirar uma dúvida. Por que o paciente chega a utilizar 10 anos o aparelho e eu acredito que assim, para ela não ter tirado, ela ainda não tinha chegado num ponto de melhora, alguma coisa assim, ou não? Pode ser por recidiva, né? Hoje em dia, a gente recebe muitos pacientes que recidivou, o dente era torto e começou a ficar torto de novo. Ah, sim, ele arrumou e voltou. Isso, pode acontecer isso. E às vezes, porque o paciente não comparece mensalmente às consultas, né? O aparelho fixo, eu falo, não tem negociação, Gustavo, não tem. Vou colocar o aparelho fixo, você tem que vir todos os meses. A gente precisa fazer um acompanhamento. Só que tem paciente que às vezes some, né? Ah, não deu, não vem. Principalmente quando é muito longo, assim. Isso, se quebra a peça, quebrou 1, 2, graças a Deus eu não tenho muito esse problema de quebra de bracket, mas acontece. Ah, mordeu um pirulito, quebrou. Então, assim, isso tudo vai atrasando o tratamento, né?
com o aparelho fixo. Mas a gente também não sabe o que foi programado lá atrás, né? Por que de tantos anos? Eu não sei, né? Enfim, eu só sei assim que foi resolvido em 8 meses, ela ficou muito feliz e de uma forma que sem afetar a estética do sorriso, sabe? Consegue viver normalmente. Tem um paciente, por exemplo, que vai casar, não tem muito isso. Eu vou casar e preciso tirar o aparelho para casar. Ou vou fazer 15 anos, eu quero tirar para fazer as fotos. Com os alinhadores eu não tenho esse problema, porque os pacientes vão casar de tratamento sem ter que interromper, continuam usando os alinhadores e o tratamento segue. Por exemplo, lá em São Paulo, quando eu estava atendendo lá, a gente teve a pandemia, né? Fechou tudo, foi lockdown, São Paulo fechou, parou, os consultórios não podiam funcionar mais, e a gente, nossa, o que vai fazer? Os pacientes que eram de ortodontia convencional, que era para restauração, todos ficaram sem consultas. Os meus pacientes que eram com alinhadores, todos continuaram as consultas. Por quê? A gente tem a facilidade de fazer consulta online de acompanhamento e eu despachava para os TEDx os alinhadores. Então, foi o único tratamento que não parou. Os pacientes não foram prejudicados. Por conta toda essa parte digital que você comentou, né? Isso. Você consegue, assim, o seu consultório do paciente na casa dele, você consegue fazer alguns ajustes. Sim. Não, eu tenho muitos pacientes fora de Arcos, né? Tem paciente de São Paulo, tem de São Luís do Maranhão, tem paciente de Belo Horizonte, todos os cantos. Então, a gente programa exatamente as consultas de acordo com o que a gente viu, né, que é necessário, as trocas e os pacientes comparecem ao consultório para acompanhamento. Aqueles que têm precisam ficar um período maior, eu consigo fazer a consulta online. A gente consegue fazer checagem online, né? Tá dando certo, tá com track, tá encaixando direitinho, não tá, soltou a taxa, mas precisa de... Então, a gente consegue fazer acompanhamento. Diferente do outro que eu preciso do paciente aqui. E é até mais fácil, igual você falou, né? Que no aparelho fixo, a pessoa tem que estar presente sempre, né? Nesse caso, por exemplo, se acontecer alguma eventualidade, eu não sei se isso acontece, mas, por exemplo, precisei viajar a trabalho e vou ficar fora 2 meses, por exemplo. Eu ainda consigo virtualmente ter esse acompanhamento com você. Sim, mas aí você precisa programar antes. Sim. Olha, doutora, isso acontece. Tem um paciente que, inclusive, está na Bahia. Ele falou, doutora, a partir de tal data eu vou viajar a trabalho e eu vou ficar fora 30 dias. Tudo bem. Aí eu vou olhar no que a gente programou. Nesses 30 dias tá ok, você pode ir. A gente conta quantos alinhadores ele vai levar, ele pega os alinhadores e vai embora. E a gente faz o acompanhamento online, se necessário, entende? Então não para. Então pode ser em qualquer lugar do mundo. Por fora que eu acho que o principal, eu acho que quem faz os tratamentos com os alinhadores é justamente o que você falou do prazo, né, que é muito mais rápido o tratamento, facilidade, e a parte estética mesmo. Né? Isso. Eu digo assim, de você não ficar com o aparelho mesmo. Às vezes, por exemplo, a gente que já é adulto, às vezes eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem vergonha de usar o aparelho mesmo, mas eu acho que eu falando assim como um provável cliente, eu acho que é um dos maiores diferenciais, assim, como você falou, eu vou casar e estou com o Invisalign, e não preciso se preocupar de ser um aparelho fixo e tudo mais, né? Isso, você pode fazer clareamento, né? Não tem, eu estou de aparelho e eu não posso fazer clareamento. Com o tratamento com os alinhadores, pode. Com fixo convencional, não pode. Pode continuar, perdão. Pode fazer qualquer tratamento ou alguns específicos? Não, pode fazer todo o tratamento. Só não pode fazer, claro, por exemplo, facetas, vou colocar uma coroa, porque os alinhadores, eles foram programados para encaixar naquela arcada do jeito que está. Não é que não pode, deixa eu fazer uma correção. Pode, mas a gente precisa escanear novamente e solicitar alinhadores adicionais. Entende? Sei lá, bateu, quebrou o dente, precisa fazer um pino, uma coroa. Claro, você vai fazer de novo. Só que aquele que foi feito, porque os alinhadores hoje, a fábrica está no México.
Então, ela chega tontos para nós, né, lá na clínica. Então, se você modificar alguma coisa, fez uma faceta, aí a gente vai precisar escanear e pedir alinhadores adicionais. Não é que não pode, mas aqueles não vão encaixar corretamente. Isso. Doutora, eu faço essa pergunta também para todos os convidados, só que tem alguns convidados que essa pergunta não faz muito sentido. Só que eu faço isso para todo mundo. Hoje, lá na clínica do Dr. Francis, existe um carro-chefe de alguma coisa assim, pode questão do Invisalign, ou de uma empresa, ou algo que as pessoas normalmente procuram vocês? Ou não? É muito geral? É muito geral. É muito geral. Nós recebemos muitos pacientes por causa de dor, que é o tratamento de canal, né? Que passam com o Dr. Ronaldo, que é o meu sócio, que ele é especialista nessa área, ele é muito conhecido nesse sentido, porque ele faz um excelente trabalho. Então, nós recebemos muitos pacientes nesse sentido. Com o Invisalign também, que eu não sei ainda, mas todo mundo conhece a gente como uma clínica que faz Invisalign. Enfim, hoje eu tenho atendido bastante lá na clínica, nós atendemos crianças, porque como eu faço ortodontia, né, convencional, ortopedia também, e a gente atende criança, então uma criança vai, chama um amiguinho, então a gente recebe todos os pacientes, não tem assim uma só especialidade, sabe? Existe muitas, você comentou agora, a gente tratamento infantil, e aí eu... Voltando lá quando você falou do tratamento humanizado de vocês, mas qual que é a diferença de vocês tratarem uma criança de um adulto na prática lá? Qual a diferença? Eu digo assim, nessa parte humanizada que vocês fazem, sabe? Da questão da experiência que o cliente vai ter. Existe alguma coisa específica para criança? Ou não? Normalmente é o geral. Não. Porque eu acho que a criança deve achar o barato, né? Por exemplo, eu cheguei lá e eu achei o máximo a cadeira de massagem. Por exemplo, quando faz o tratamento. Eu acredito que criança, quando chega, deve achar lá. Eles acham demais. Assim, a gente coloca as luvas e fala, além de tudo, por cor que você gosta, né? Aí o teto fica com a luz que a criança gosta. Então, assim, e eu acho que criança, às vezes, é mais fácil o tratamento, porque ela já chega muito pronta, né? Quando a gente começou, me lembrei de uma história, nós começamos a montagem da sala e eu fui atender uma criança. E lá ainda não tinha a instalação da segunda sala com a cadeira de massagem. E eu atendi a criança numa sala e no outro dia eu fui atender na outra. Aí ela falou, tia, não tem a massagem. Eu falei, nossa, pois não tem. Tá, calma que vai chegar. Chegou a massagem, eu feliz da vida, vou atender a criança porque chegou a massagem. Aí eu sentei a criança, falei, e aí, tem a massagem? Nossa, que delícia. Aí ela fez assim, cadê a TV? Eu não tinha instalado a TV ainda. Ela fez, tia, eu falei, meu Deus, criança não dá, é muito, muito verdadeiro. Aí, logo assim, na semana seguinte já estava tudo pronto. Então, as crianças, elas são muito puras, né? Elas são verdadeiras. Se elas gostam, se elas não gostam, não gostam. Não tem meio termo. E criança, dependendo como foi assim, essa experiência com o primeiro dentista dela, é fácil de tratar. Por exemplo, se ela nunca foi ao dentista, se ela vai lá, é tranquilo. As crianças gostam, ganham brindes, sai tatuado, enfim, é um barato. Mas se a criança teve um trauma anterior, né, ou sei lá, um outro profissional, um outro trauma de dor, é mais difícil. Agora, adulto geralmente tem mais dores. Antigamente eram tratados sem, como eu digo assim, eles têm mais traumas, eles carregam mais traumas. Então, a gente tem muito mais adultos com medo, né? Medo de dentista, que treme, a mão fica suando, do que criança, né? Porque antigamente não tinha isso. Todos falam, ai, doutora, não tinha. Na minha época, doía o dente, minha mãe me mandava arrancar. Tinha o dentista lá na escola que arrancava os dentes da gente. Então, a gente recebe muito mais pacientes com medo, né? E trauma. E que, graças a Deus, depois passa pelo processo, isso fica tranquilo. E do que criança, né? Eu imagino mesmo. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia no dentista e eu ia achando legal demais. E claro que não era nada parecido com o Francis, era muito mais simples.
mas era quando o dentista profissional me ensinava a escovar os dentes. Eu colocava na frente do espelho, e aí tinha aquela tensão de me ensinar. E eu lembro que eu chegava em casa assim, querendo mostrar pra minha mãe. Mãe, vem cá pra você me escovar os dentes, pra você ver como é que eu aprendi. E, tudo. E eu acho assim que esses diferenciais no atendimento e tudo mais, a gente carrega para a vida toda. Por exemplo, assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com cárie, por exemplo. Eu acho que justamente assim, de um pouquinho desses aprendizados que eu vou tendo de escovação e tudo, de dentista mesmo, de quando eu era criança, de ensinar e tudo, hoje, graças a Deus, eu faço a limpeza e tudo, eu ainda não tive problema, e eu tô com quase 28 anos já. Então eu acho que quando a gente é criança tudo é muito mágico, sabe? Assim, igual você falou da questão da cadeira de massagem, da criança olhar a TV e a luz e tudo, a gente não esquece desse tipo de coisa. Não esquece. E, por exemplo, lá hoje, o que é um dos diferenciais? O escaneamento, né? A criança vê, nossa, meus dentes estão no computador, tia. Eu falei, sim, deixa a criança manipular, né? O scanner, ela gira, a gente entra na boca do paciente, literalmente, né? Dando um zoom, a gente consegue, eles ficam encantados, né? Hoje em dia, a criança pega um telefone e desbloqueia em 1 segundo, né? Então, para eles, essa tecnologia é o presente mesmo, né? Rapidão eles começam. Esse scanner que você está falando, você já comentou comigo, ele tira um monte de foto ao mesmo tempo, né, da boca da pessoa. São 6.000 fotos por segundo, né? A gente, por segundo, nós digitalizamos, né? Pega ali o dente do paciente, coloca ali num 3D na tela do computador, e ali a gente começa a estudar, planejar o que deve ser feito. Então, o primeiro passo, a gente escaneia os pacientes, começa a enxergar. Olha, trouxe os seus dentes para cá, colocou aqui na tela. Então, a gente começa a planejar um novo sorriso, a transformação daquele sorriso a partir desse princípio. E não só isso, né? Ele é uma documentação que você guarda. Ele é salvo em nuvem, né? Fica salvo lá. Se acontecer alguma coisa, bati meu dente, quebrei meu dente, a gente consegue puxar o arquivo, mandar para os laboratórios digitais, né, fazer o dente exatamente como ele era antes. E acompanha a evolução. O paciente, hoje em dia, a gente recebe muitos pacientes com bruxismo, apertamento dentário, né, que paciente muito tenso, começa a ter aquelas retrações, que a gengiva vai subindo, formando degrau entre gengiva e dente. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento. Olha, de tanto tempo a gente escaneia. Olha, tá aumentando, não tá aumentando. Por que tá tendo? Contato no dente tá errado, precisa corrigir. Então, a gente tem um documento, né? Um arquivo do paciente. Fora que a gente realiza, né? Pede para os pacientes a documentação, radiografias, enfim. Ele faz parte do nosso arquivo de documentação do paciente. E esse scanner 3D, ele não substitui o molde, não. Aquele molde com massinha que Substitui. Hoje, todos os procedimentos podem ser executados no scanner. Alguns casos, nós ainda usamos aqueles alginato, silicone. Alguns casos. Mas a maioria, por exemplo, vai fazer facetas, vai fazer uma placa de bruxismo escaneada e manda para os laboratórios. Até porque a maioria, né, dos laboratórios que nós trabalhamos fica de fora. Então é muito mais fácil. A gente manda o arquivo STL, manda o arquivo, o laboratório recebe, faz a impressão 3D, executa o trabalho e me manda de volta. Muito mais prático. Muito. Sem distorção, né? Porque quando a gente faz a alginato, tem que vazar o gesso, esperar secar, aí quebrou o dente. Acontece muito, vai fazer, bate, quebra o dente, do molde. Nossa. Aí tem que chamar o paciente, fazer de novo. Quando você usa a tecnologia, o scanner, não, né? Você escaneou, tem um arquivo, imprimiu. E é na hora, né? O bom é isso, assim, é muito mais rápido, você já tá na clínica, você já passa. Igual você falou assim, criança, mas todo mundo no geral, você já pode ver ali, né, por dentro, por fora. Sim, tudo. Você começa a entender o que está acontecendo, né? Por que o dente está naquela posição, se tem problema, o paciente ele deglute, coloca a língua no local errado, enfim, a gente faz todo um estudo do caso do paciente, né?
o que eu falo, a gente tem que tratar o ser humano. Não vem ali só um dente, né? Tem uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma história, ela tem um motivo por os dentes estarem daquele jeito, né? Então, você tem que entender o contexto, como você vai conseguir ajudar aquela pessoa, ver o que aconteceu e, claro, né? Você tem tá amparado de toda a documentação necessária possível para te ajudar no diagnóstico e fazer um planejamento correto para aquele caso. Doutora, antes da gente finalizar, eu queria deixar um momento para você se dirigir a quem está assistindo e deixar um convite, deixar um endereço para o Dr. Francis, onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais e tudo, e convidar as pessoas a estar indo lá até vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? É um prazer imenso estar aqui. E convidar vocês, gente. Nossa clínica está localizada ali na Major Valeriano Macedo, ali no centro, né? Major Valeriano Macedo 323, na Odonto Francis. Também vocês nos encontram nas redes sociais, @clínica Odonto Francis, @doutor Yara Francis, @doutor Ronaldo Francis, tudo Francis. Doutor Ronaldo, que fica um convite de vir aqui também para conversar com você. Sim, ele vai vir, sim. E é isso, lá venham todos conhecer a nossa clínica, tomar um café conosco, né? Que nosso café também é muito conhecido, né? A gente tem um bolinho para os pacientes, a gente gosta de receber bem os pacientes. Então fica aqui o meu convite para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho e será um prazer receber vocês lá. Doutora, eu queria agradecer a sua presença, a sua participação. Espero ter você aqui novamente para a gente atualizar a nossa conversa e te dar os parabéns por ser destaque digital. E você foi na cerimônia, não foi? Foi. Então, assim, eu falo na cerimônia, mas eu sempre falo aqui no podcast também que trabalho bem feito nas redes sociais, ele é certeza de refletir fora das redes sociais também. E, assim, conversando com você aqui hoje e vendo o carinho que você tem com o Dr. Francis, com os pacientes, com o tratamento que vocês fazem lá, isso me gratifica muito de estar homenageando você e fugiu agora. E assim, eu só tenho a agradecer a sua presença. E assim, além de agradecer você, eu tenho que agradecer também a quem assistiu ao podcast Destaque Digital. Se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e mande esse vídeo para quem possa querer conhecer a clínica do Dr. Francis, conhecer um pouquinho da história do Dr. Yara e clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre que nós recebermos um novo convidado aqui, você ser notificado no seu celular. Então assim, a gente vai ficando por aqui. Agradeço novamente a doutora Yara pela presença e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu. Obrigada.